Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. E eu te convido hoje, a segunda-feira, dia 3 de novembro, a estudarmos sobre o pecado de Acã. Você quer saber um pouquinho mais? Hoje nós vamos explorar um pouquinho do porquê, do que aconteceu no povo de Israel, por que eles foram derrotados e o que levou eles a se separarem de Deus. E olha só o que diz o texto bíblico em Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7, verso 1, diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então aqui está dizendo para a gente o seguinte, que esse homem chamado Acã tomou coisas para si por vontade, por desejo, por egoísmo, coisas que Deus havia dito para que eles não tomassem. E as consequências disso foi que o povo de Israel perdeu a sua ligação com Deus. Deus disse, olha, não toquem nessas coisas, elas são condenadas. Não toquem no que é mal, não busque o que é errado. Confie em mim que eu vou te dar muito mais. Israel não fez isso. E Acã foi o exemplo que Deus viu ali de alguém que não estava seguindo com o coração a crença em Deus, a fé em Deus. Ele tomou do que é errado e trouxe para Israel, aqueles que o acolheram, maldição em vez de bênção, que é um afastamento de Deus. E coisas ruins começaram a acontecer. Deus já não podia ajudar o povo de Israel em suas batalhas, porque eles não estavam mais ligados a Deus. Deus diz aqui no verso 1 que a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel, não só contra Acã, mas contra os filhos de Israel. Numa das leis que Israel tinha lá no Antigo Testamento, dizia que se alguém em uma cidade começasse a sentir que estava pecando, que alguma coisa errada tinha acontecido, mesmo que o pecado fosse algo isolado, mas ninguém sabia qual era a pessoa que tinha cometido esse pecado, o povo inteiro deveria sacrificar a Deus. Todos deveriam buscar ao Senhor e Deus daria àquela cidade, aquela vilarejo que eles estavam ali vivendo, o perdão. Mas Deus não teria por inocente. Pecado é pecado e tem que ser pago. E Deus diz o seguinte no Antigo Testamento, mesmo numa cidade em que as pessoas são inocentes, mas se tiverem lá o pecado e esse pecado não for confessado e não for confiado em Deus para perdoar o pecado, todos na cidade iriam pagar por esses erros. Não é que simplesmente que as pessoas boas pagariam com os maus, mas que a proteção de Deus deixaria de estar naquela cidade. A gente tem muitos exemplos aí, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Deus disse que se houvessem muitas pessoas boas, pelo menos 10 pessoas, Deus pouparia toda a cidade. Nós temos vários exemplos bíblicos em que Deus age para o bem das pessoas. Mas quando as pessoas escolhem o mal, Deus se afasta. E isso atrai uma maldição espiritual, que é o afastamento de Deus. O inimigo se acha na autoridade de chegar e conquistar um terreno que não é dele, que é o nosso coração, são as nossas vidas. Acã, ele tomou para si, pelo desejo, pelo desejo de poder, de riqueza, coisas que ele jamais poderia usar. Uma capa babilônica. Eles eram o povo de Israel. O que eles tinham a ver com Babilônia? Se ele saísse, por exemplo, nas ruas ali com o povo, as pessoas perguntariam, mas onde é que você comprou essa capa de babilônica? Como é que ele ia dizer? Qual é a desculpa que ele diria? Também houve outros objetos que ele levou para si e colocou dentro da sua casa. Então ele foi tão tolo na sua perspectiva, por causa do cego, pelo seu desejo de riquezas, que ele simplesmente, por sua avareza, que ele simplesmente nem raciocinou que aquilo que ele tomou, ele nem poderia usar de forma pública. Não poderia nem usufruir daquelas coisas que Deus havia condenado das coisas de Jericó. O texto bíblico diz pra gente em Josué capítulo 7, versos 16 a 19, algo que vai mostrando pra gente como é que Deus trabalha por o nosso bem, sempre dando tempo para arrependimento, tempo para conversão. Mas um dia a conta chega e se nós não confiamos em Deus, que já pagou a nossa dívida, nós mesmos é que vamos ter que pagar essa conta. E a gente sabe, o salário do pecado é a morte. Olha só o que diz o texto bíblico em Josué capítulo 7, verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Então Josué agora de madrugada acorda, pede oração a Deus e busca descobrir quem era o responsável pelo pecado de Israel. Por que Deus havia se afastado?
Então, com oração, os joelhos no chão e busca pela verdade, ele descobre que não era um pecado que todo o povo havia cometido, apesar de todos serem pecadores. Mas ali, alguém da tribo de Judá havia cometido algo que fez com que o povo se afastasse de Deus. Verso 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zebede. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende glórias, louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Olha só o carinho que com Josué chega para esse homem. É feita toda uma investigação. Ele poderia ter se declarado em qualquer momento, poderia ter buscado a justiça de Deus, a glória de Deus, mas ele vai se escondendo. O cerco vai se fechando e ele vai se escondendo. A sua tribo, a sua família, a casa do seu pai, até chegar nele. Aí Josué chega nele e fala o seguinte: filho, com todo carinho e ternura, filho, por favor, me fala o que você fez. Dá glória a Deus, por favor, e abandona o pecado. Olha só o que diz o verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Depois que é descoberto, é que ele diz que se arrependeu. Mas olha só, quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Felizmente, só depois que ele foi confrontado é que ele mostra, até certo ponto, um certo arrependimento. Mas se você olha para o texto bíblico, ali não é arrependimento, é um remorso. Ele está falando, confessando, porque ele foi descoberto. Infelizmente, as pessoas são assim, elas não confiam na graça de Deus. E muitas pessoas se apegam ao erro e só falam quando são pegas. Não abandonam antes de serem pegas, mas continuam na prática do mal. E o texto bíblico continua falando para a gente o seguinte: disse Josué: por que nos conturbaste? Por que você trouxe tanta confusão para o povo de Deus? O Senhor hoje também te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje, até o dia em que esse texto foi escrito, né? O Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamou o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Aqui o texto bíblico fala pra gente que toda a família de Acã sabia do pecado. E todos eles foram mortos, executados. Aqui diz no verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo quanto tinha. E então levaram até o vale, onde eles foram então apedrejados e depois queimados. O pecado não era só de Acã. A sua família sabia o que estava acontecendo. Do contrário, os filhos não pagariam pelos pecados de seus pais, nem os pais pelos pecados de seus filhos. Tanto que o pai dele não foi condenado. Seu avô não foi condenado. Foi ele e os seus filhos. Porque todos ali sabiam, sua esposa, enfim, seus familiares, tudo o que ele havia feito, mas haviam escondido a verdade. Então Deus destrói não só ele, mas tudo o que ele tem. Todos os seus objetos, tudo que pertencia a ele e inclusive a sua família. Porque todos haviam se afastado de Deus. E quando Deus faz isso, Deus permite, que o povo de Israel cumpra essa justiça sobre eles. Finalmente a ira de Deus apaga-se e Deus volta a abençoar o povo de Israel. Eles buscaram o culpado, eles encontraram o culpado e resolveram a situação. Uma lei bíblica muito clara é o seguinte: a gente não pode deixar o pecado sem chamá-lo pelo nome, sem justiça. Porque se isso acontece, mais coisas ruins acontecem. A justiça tem que ser feita o mais rápido possível. E é isso que aconteceu. Que Deus possa te abençoar e te ajudar a entender que as pessoas que morreram aqui foram pessoas que se afastaram de Deus. E eles não tinham desculpas, meu amigo e minha amiga. Eles tinham Deus todos os dias lutando com eles. Deus todos os dias estando com eles. Acã sobreviveu a todo o período do deserto. Acã viu todos os milagres de Deus. Viu também o Jordão se abrir. Talvez tenha visto também o Mar Vermelho se abrir, se ele era jovem, lá com menos de 20 anos, Porque ele está aqui vivo, pelo menos até aquele momento.
Então ele provavelmente viu o mar se abrir, ele conheceu Moisés e agora a direção de Josué. E mesmo assim se apegou ao mal. E como consequência, ele e todos aqueles que se apegaram ao mal também foram destruídos. Que é um exemplo bem de justiça de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós temos um momento em que Coré faz uma rebelião contra Deus. Ele e vários homens, tentando tomar o lugar de Moisés. Quando Deus executa a justiça sobre ele e a terra se abre e destrói os inimigos, os filhos dele não são destruídos. Os filhos dele não estão em conluio com ele em seus pecados. Tanto que são os filhos de Corá, ou Coré, que fazem muitos e muitos salmos na palavra de Deus. E por que ele foi condenado e os filhos não? Porque os filhos não compartilhavam dos pecados de seu pai. Escolheram Deus. Aqui nessa história nós temos os filhos de Acã sendo destruídos. Por quê? Porque compartilharam dos pecados de seu pai. É assim que funciona. Existe uma responsabilidade, mas existe escolha. Cada um de nós tem que escolher de que lado vai estar. Sem desculpas de passado, de futuro, de presente, mas escolhas que fazemos hoje. Que Deus possa abençoar você, para que você não atraia maldição na sua família, na sua casa, mas bênção. Bênção ao lado de Deus. A benignidade de Deus te acompanhe nesse dia e você entenda que o amor de Deus é para todos e hoje é o tempo de ouvir a sua voz e de se voltar para Ele. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado e teu amor. Obrigado por nos mostrar a tua misericórdia e que podemos começar hoje uma nova história ao teu lado, independente do passado, mas confiando na luz que o Senhor nos dá a cada dia, que se chama Jesus. Em teu nome agradecemos e pedimos. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.